Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o QS Leite, estou vindo com mais um vídeo aqui no canal para vocês. E hoje nós vamos falar sobre uma bomba, né, que apareceu aí no mundo do futebol, que é a criação da Superliga Europeia, né? Os principais times aí da elite da Espanha, Itália e Inglaterra, né, se uniram aí para poder fazer essa Superliga Europeia, né? E promete nos próximos capítulos e nos próximos dias aí desenrolar uma grande bomba aí, né, que pode afetar muito no cenário do futebol mundial, né? Então, de forma resumida, vamos falando aqui o seguinte, né? Alguns clubes da Europa, né, os clubes da elite, eles decidiram se reunir hoje para poder fazer a criação dessa Supercopa, né, como se fosse uma Champions League, mas só da elite, né? Sem os chamados times pequenos e os times médios da Europa, né? Os clubes que iniciaram essa iniciativa, né, foi o chamado Big Six, né, da Inglaterra, né, que é Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Na Espanha foi o Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. E na Itália foi a Inter de Milão, a Juventus e o Milan, né? Esses são os clubes que estão compondo aí, né, essa Superliga Europeia. E a competição, né, ela é presidida, né, pelo atual mandatário da equipe do Real Madrid, né, que é o Florentino Pérez. E ele espera, né, com essa competição estreitar um pouco mais as conversas com a UEFA e com a FIFA, né? Porque segundo ele, né, a criação dessa liga é para buscar melhores soluções, né, para a própria competição e o conjunto, né, do futebol mundial. Só que não é desse jeito que a UEFA, né, tá enxergando aí como que vai ser essa competição, né? É uma matéria, né, que saiu do New York Times hoje, né? A UEFA ameaçou punir de forma severa as equipes, né, que pretendem disputar essa Superliga. E, inclusive, no meio dessas punições, estaria proibir os jogadores, né, dos times de disputarem qualquer tipo de competição pelas suas seleções. É isso mesmo, imagine aí os melhores jogadores do mundo de fora de uma Copa do Mundo que já é em 2022, né? Então a UEFA, ela tá assim bem pistola mesmo, né, com a criação dessa liga aí e tá fazendo essa grande ameaça, né, que realmente causaria um caos mesmo, né, no futebol mundial, porque tendo em vista que as principais, né, todas as seleções praticamente, né, as grandes seleções centram os seus jogadores na Europa. Então você imagina aí um Brasil sem os jogadores que estão atuando na Europa, Argentina, Inglaterra, Alemanha, Itália, né? Então assim, pretende ser uma competição aí que, se surgir, é uma competição interessante, né? Porque vai ter só a elite, mas também que, se ocorrer de fato mesmo essa punição, pode causar aí uma reviravolta e um caos sem dimensões no futebol mundial, né? Em nota, a UEFA diz ter o apoio das federações e ligas da Inglaterra, Espanha e Itália, né? Além da própria FIFA também, né, para poder barrar a iniciativa desses clubes. E a UEFA ainda completa que o projeto se baseia no interesse de alguns clubes em um momento em que a sociedade precisa mais do que nunca da solidariedade. Os clubes da Alemanha e da França, né, como o PSG e Bayern de Munique, né, que foram os finalistas da última edição da Liga dos Campeões, eles não aceitaram, né, não apoiaram a decisão da criação dessa Superliga, né? E só que isso também não é algo que está surgindo aqui agora, né? Tipo, os clubes pensaram agora, vão fazer, pronto. Não é desse jeito. Na verdade, em janeiro, né, a FIFA ela já tinha rejeitado uma primeira proposta da criação da Superliga Europeia. E disse que os clubes e jogadores seriam banidos de torneios, né? Da mesma forma que está ameaçando agora, né? Continua firme aí com essa decisão a FIFA. Segundo a própria entidade europeia, o torneio não seria reconhecido por ela e nem por nenhuma das 6 confederações continentais, né? Que é a AFC da Ásia, a CAF da África, a CONCACAF da América do Norte e Central, CONMEBOL da América do Sul, a UFC da Oceania e, obviamente, a UEFA, né? A organização ainda frisou, né, que os clubes e jogadores envolvidos nesse campeonato eles seriam banidos de competições como, por exemplo, a Copa do Mundo, né? E qualquer clube ou jogador envolvido nessa competição não poderia participar de nenhuma competição organizada pela FIFA ou por qualquer uma de suas confederações. Ou seja, só jogaria essa Superliga Europeia e mais nenhum tipo de torneio. Nem torneio continental e nem torneio a nível mundial. Olha só o nível, né, de criticidade, né,
que poderia acontecer, né, se caso a UEFA tomasse mesmo, ou tomar, né, já que ela mantém firme ainda esse posicionamento aí de banir as equipes e banir os jogadores das equipes de disputarem qualquer tipo de competição a nível continental ou mundial, né? É realmente um caos muito grande. Em dezembro de 2020, né, a UEFA ela começou a estudar as mudanças no formato da Liga dos Campeões, já visando, né, uma possibilidade de criação dessa Superliga Europeia, né? Na época, o jornal Marca da Espanha, né, ele tinha indicado que seria um modelo, né, que estava ganhando força ali entre os dirigentes e os cartolas da UEFA, no qual a competição passaria a ter 36 equipes, né, sendo 6 grupos de 6 equipes cada. E o formato, né, que teria o nome de formato suíço, né, seria da seguinte forma, né, os 2 primeiros, né, de cada grupo seria os classificados, né, para as oitavas de final, né, e os 4 primeiros, né, os 4 melhores terceiros colocados, eles entrariam juntos também para poder participar ali da Liga dos Campeões nesse novo formato. Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. Seriam os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados avançariam ali para as oitavas de final. E no caso, se isso fosse aprovado, seria colocado em prática apenas na temporada 2024-2025, porque as cotas televisivas, né, do atual formato da Liga dos Campeões já foram fechadas, né, até a temporada 2023-2024, então não poderia ter nenhum tipo de alteração no formato, né, senão isso geraria também quebra de contrato, multas contratuais, enfim, seria um caos financeiro muito enorme, né, muito grande aí para a UEFA lidar, né? Então, se caso isso fosse aprovado, seria somente a partir de 2024 e 2025. E o trunfo, né, da própria entidade seria garantir aos clubes um número maior de jogos por temporada e logo, né, ia assegurar uma renda maior, né, uma receita maior a todas as equipes participantes. Agora, falando aqui rapidinho, né, voltando um pouco aqui pela Superliga, né, como que seria esse formato aí do torneio? No caso, seriam 20 clubes que iriam participar, sendo que 15 deles são os fundadores e o mecanismo de classificação para os outros 5, né, se juntarem a esses 15, seria com base no rendimento da temporada anterior. Podemos dizer que é mais ou menos como se fosse um coeficiente, né, da mesma forma que tem o coeficiente de classificação dos times da UEFA, né, então teria um coeficiente aí das equipes para poderem entrar na Superliga, né, juntamente com os 15 clubes fundadores. Seriam jogos no meio de semana, com todos os clubes continuando a competir nas suas ligas nacionais e preservando o calendário tradicional de jogos domésticos, né? Ou seja, seria como se fosse a primeira liga, como foi aqui no Brasil, né? Como se fosse um torneio de pré-temporada, né? Mas na verdade essa Superliga seria no meio, né, das ligas nacionais. Os 20 times, né, seriam divididos em 2 grupos de 10, começando no mês de agosto, né, a competição, jogando em casa e fora, né? E os 3 primeiros em cada grupo se classificariam automaticamente para as quartas de final da competição. E as equipes que terminarem em quarto e quinto de cada grupo, elas jogariam um playoff, né, de ida e volta para poder preencher as vagas restantes aí. E o formato de mata-mata com ida e volta, né, será usado para chegar até a final, que seria no fim de maio, né? E a final seria disputada em campo neutro e em jogo único, né? Tal como é a Liga dos Campeões atualmente, né? É disputada a final em jogo único e em formato de campo neutro, né? Essa Superliga então seria uma Liga dos Campeões, porém da elite da Europa, né? Então a gente veria os grandes times da Europa disputando essa competição, enquanto a Liga dos Campeões ficaria ali entre os médios e pequenas equipes, né? Pequenos clubes da Europa, né? Assim, a ideia é interessante no ponto de vista de seria uma liga como se fosse uma liga de estrelas, recheada de estrelas, né, onde teriam os principais jogadores do mundo disputando uma única competição, né, uma mini Copa do Mundo só que de clubes. Por outro lado, né, tem todos esses imbrólios aí envolvendo a FIFA, envolvendo a UEFA, principalmente a UEFA, né, essas ameaças aí de banimento de jogadores, né. Então, assim, eu acredito que tem que entrar num consenso, né, e outra, né, a Champions League vai perder o seu valor, vai perder o seu encanto, né, digamos assim. Porque só vai ter mesmo as equipes ali do segundo para terceiro escalão.
Então vai passar como se fosse a Europa League atualmente, né? E a Europa League seria como se fosse uma terceira divisão da Europa, né? Podemos dizer assim, né? Então vamos acompanhar, né, os próximos capítulos aí dessa saga, né? Como que vai ser aí, se vai progredir, né, essa Superliga Europeia, se a UEFA vai entrar num consenso, né, com esse, vamos dizer assim, o Clube dos 13 da Europa, né? Assim como teve aqui no Brasil o Clube dos 13, né? Os grandes aí também estão querendo montar o seu próprio Clube dos 13 também, né? E vamos ver como é que vai ser os próximos dias aí. E qualquer novidade a mais referente aí a essa Superliga, a gente vai trazer aqui no canal com certeza para você, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um videozinho não muito longo, não muito curto também, mas para explicar um pouco mais, a gente entender um pouco mais aí dessa polêmica aí. Lembrando também, né, que não está sendo bem visto, né, pelas pessoas, principalmente pelos fãs das equipes, né? A gente está tendo uma rejeição muito grande, a gente pode acompanhar, né, pelas redes sociais, até mesmo grandes, notáveis jogadores, né, como Gary Neville, Rio Ferdinand, né, jogado na equipe do Manchester United, todos eles repudiando, né, a criação dessa Superliga, nas redes sociais, principalmente no Twitter, né, várias hashtags foram levantadas aí das pessoas criticando, né, falando que isso é ganância pura dos clubes, que os clubes só estão visando dinheiro, que estão desvalorizando a própria Liga dos Campeões, né, que estão acabando com a história do futebol mundial, ou seja, tem críticas pesadíssimas em cima da criação dessa Superliga. Inclusive tem torcedores pedindo o rebaixamento desses times. E até uma outra informação também, né, que surgiu aí, eu não sei se realmente seria verdade, né, depois a gente pode dar uma apurada melhor, é de que caso os times que disputassem essa Superliga se arrependessem, né, e quisessem voltar às competições internacionais como a Champions League, a Europa League, essas equipes elas voltariam, né, para as divisões inferiores das suas respectivas nações e iriam escalar mesmo, né? Iria começar a escadinha e subir divisão por divisão, né? Eu não encontrei ainda se realmente essa notícia procede, né? Mas também seria um golpe duríssimo para as equipes também, caso isso acontecesse, né? Enfim, é um imbróglio muito grande aí, né? Vamos ver como é que vai ser aí essa Superliga Europeia, né? Se vai ou não para frente, né? E qualquer novidade você vai ficar sabendo aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para você ajudar o canal também, né? Se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. Ative o sino de notificações também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!